A paz, irmãos! Bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu gostaria de falar nesse vídeo, muitas pessoas que eu converso até da igreja, elas ou estão retornando da igreja ou estão com alguma frieza espiritual. Muitas pessoas me perguntam, como que faço, como é que faz para poder manter essa intimidade com Deus, para Deus falar, responder, para ter uma vida sem frieza espiritual, Tudo aquilo que eu fiz até aqui para conseguir manter, que a gente sabe que nós passamos por muitos altos e baixos, muita batalha espiritual, mas que se nós conseguirmos manter essa frequência, que eu vou falar aqui, que são as coisas mais importantes e algo que você tem que manter com a máxima frequência que você puder, de preferência diariamente, você vai conseguir passar por cima de todos esses momentos difíceis ou de toda a frieza espiritual que você possa estar passando e até mesmo de toda a batalha espiritual, se você conseguir manter essa constância que eu vou falar aqui para você nesse vídeo hoje. Esse vídeo veio, como eu falei, através de muitas pessoas que me perguntaram sobre isso, a respeito de como que eu faço para conseguir manter a frequência que eu mantenho, há uns anos já, são 10 anos aí de conversão, de muita insistência no Senhor, de muitos altos e baixos, mas sempre mantendo essa frequência, Então, a primeira coisa que eu quero pontuar aqui, que para mim é algo que faz total assim, diferença, que você tem que juntar todas essas para que possa dar certo. Então, a primeira assim, que eu vou falar é a oração diária, mas não é uma oração de 10 minutos, de 5 minutos, sabe, de qualquer jeito, pedindo coisa para o Senhor. É uma oração onde você se derrama, é uma oração onde você vai ali no seu secreto, no seu quarto, e você desabafa para o Senhor e falando, Isso é uma coisa muito importante. Muita gente fala que tem vergonha, tem medo de falar, de argumentar a oração, verbalmente falando, porque acha que o inimigo vai escutar, que vai atrapalhar. E, gente, eu digo que a oração falada é a melhor oração que tem. E o inimigo ele tem que escutar, porque as coisas do mundo espiritual, elas têm que ser faladas. Deus criou o mundo, as coisas do mundo, a mar, a terra, por palavras. Então, tudo que você decreta com a sua boca, você está abrindo coisas no mundo espiritual. Então, são decretos que têm que ser falados, orações têm que ser faladas. E esse negócio de achar que o inimigo vai escutar, que o inimigo vai roubar a sua bênção, isso aí é o próprio inimigo que coloca na sua mente para você não falar. A oração ela precisa ser falada, principalmente orações de guerra, orações de renúncia, orações onde você repreende o mal, você tem que falar, porque o inimigo ele não escuta, ele não lê o seu pensamento. Então ele precisa ouvir com a sua voz de autoridade para que ele possa bater em retirada, sabe? Então você tem que se posicionar falando. Então o que eu faço, há uns 10 anos, desde 10 anos atrás até hoje, eu sempre tiro um tempo onde eu faço vários tipos de orações, inclusive eu acho que eu vou querer fazer um vídeo sobre isso, mas nesse tempo eu faço orações de agradecimento, orações onde eu peço algumas coisas específicas, mas principalmente eu faço orações de guerra, que são orações de autoridade, orações de renúncias, orações de repreender o mal, de quebrar coisas no mundo espiritual, coisas malignas, de repreender pensamentos negativos. Eu faço essas orações diariamente. Então, eu faço orações de intercessão, por pessoas também. Uma das coisas que eu mais amo fazer é oração de intercessão. Eu gosto muito de interceder e foi onde eu comecei, Eu até gravar um vídeo sobre o meu testemunho completo, mas a primeira vez assim que eu me voltei para o Senhor, antes de eu me converter, foi intercedendo por uma pessoa. E foi aí que o Senhor foi me respondendo. Quanto mais eu orava, comecei bem pouquinho, tipo assim, 5 minutos. E quanto mais eu orava, mais o Senhor me enchia e mais o Senhor me retornava. Ele me respondia aquilo que eu intercedia. Ele me mostrava em visões, ele me dava sonhos. Então eu ia aumentando. Ele mostrava, por exemplo, eu orava por uma coisa, ele mostrava o porquê que aquilo ali aconteceu. Aí eu orava sobre aquilo. E é assim que funciona. Para você ter um diálogo, você precisa ter intimidade com Deus. Então,
temos que começar de alguma forma, né? Então a intercessão, ela ajuda muito se você quer, por exemplo, ativar os seus dons espirituais, né? Os dons, né, que o Senhor nos dá, eu vou fazer um vídeo sobre isso. Ele nos dá não para ficar guardados para nós, não para nós usufruirmos disso, porque ele nos dá para usar para outras pessoas, para ajudar outras pessoas, seja na intercessão, seja numa revelação, numa profecia. Então, quanto mais você exercer, é como se fosse uma faca que precisa ser afiada, amolada, né? Quanto mais você exercer a intercessão, mais o Senhor vai te dar combustível, mais Ele vai te equipar com dons, mais Ele vai te dar discernimento, resposta, visões, para que você possa ajudar ainda mais as pessoas. Isso acaba te enchendo. Porque quanto mais eu comecei intercedendo, e quanto mais eu intercedia, mais aquilo ali me preenchia, porque eu via que o Senhor era uma comunhão, eu sentia a presença muito forte de Deus, e eu queria mais daquilo, eu queria mais me encher, eu queria mais estar, sabe, nessa conexão, onde eu falava, ele me respondia, onde ele me direcionava também através de um sonho, uma visão. Então é isso que acontece, né, numa oração, tempo, quanto mais esse tempo, isso aí, por exemplo, eu comecei, como eu falei, intercedendo com a pessoa, 10 minutinhos, daqui a pouco ele foi aumentando, e aí quando você vai ver, você não quer mais sair dali, porque é uma revelação atrás da outra, Deus colocava palavras na minha boca, palavras assim que eu nem tinha costume de falar, sabe, palavras profundas, assim, porque ele ia me dando conhecimento, sabedoria ali. Então eu digo que isso é muito importante, né, essa intimidade com o Senhor, né, de oração. Então vai para o teu quarto, começa falando sobre aquilo que você está sentindo para o Senhor, começa agradecendo, começa, sabe, entregando aquilo que você está passando. Aí aos poucos você vai começar aumentando isso, é algo natural, né? Hoje eu fico de 1 hora a 2 horas, 2 horas e meia, né, porque eu intercedo, eu faço orações de guerra. Então, é o tempo que eu tenho com Deus e, assim, é uma coisa, assim, que para mim é muito importante e valiosa. Além disso, que são as orações, né, outra questão que me ajuda muito nessa intimidade com o Senhor é o louvor, né? Então, quanto mais, assim, louvor, que seja 2 ou 3 louvores por dia que você escuta ali, louvores principalmente cristocênicos, que exaltam o Senhor, que falam da glória dele, da grandeza de Deus. Esses louvores, eles me enchiam. Cada vez que eu escutava um louvor dele, eu chorava, eu sentia um fogo, eu começava a sentir uma alegria que transborda a minha alma, e isso me dava um combustível, porque eu sentia muito forte o Espírito Santo, a presença de Deus, e eu começava a ficar muito sensível ao Senhor. Então, às vezes uma pessoa vinha falar comigo, o Senhor me usava, sabe? Depois de eu queimar, o Espírito Santo queimava ali em mim, naquele louvor, aquilo ali me enchia, e eu transbordava na vida de outras pessoas. E eu sempre procuro escutar, sabe? Louvores assim que exaltam, e eu sinto aquela presença, aquilo ali no secreto, é maravilhoso. Isso é muito importante, assim, isso ajuda, isso fez uma diferença, assim, enorme na minha vida, né, espiritual. E eu indico muito, né, você fazer isso, de preferência todos os dias, né. Outra coisa muito importante é a palavra. Gente, porque a palavra, ela é a verdade, ela liberta. Se você não tiver o conhecimento, ler a Bíblia ou ouvir a Bíblia, né, no YouTube, por exemplo, você não vai conseguir ter clareza das coisas, porque a palavra é tudo que nós precisamos conhecer. Então, eu já li a Bíblia toda 3 vezes, né, completas, e eu tô com um propósito com o Senhor de ler uma vez por ano a Bíblia toda, né. Eu acabei o Novo Testamento agora de novo, e agora eu tô começando o Antigo Testamento de novo. Então, a Bíblia, cada vez que você lê ela, você se enche, você parece que ganha uma sabedoria a mais, tem muita revelação ali. Aquilo ali, ela te mostra um norte, uma direção que às vezes você tá passando por alguma coisa e a palavra te responde, e aquilo ali te completa. Então, se você não tiver a palavra, vai vir pessoas falando coisas que você vai ficar confuso, você vai se perder no meio do caminho, não vai saber o que é, o que não é, e aquilo ali, a resposta está na palavra. Você tendo o conhecimento, você vai conseguir discernir aquilo que vem de Deus, aquilo que não vem, você vai conseguir entender o plano do Senhor na sua vida, e mais importante, você vai ter a identidade, né, de Deus, que Deus te chamou de filho, que Ele morreu por você, que ele
tem esse amor, né, pela tua vida, que ele deu o filho dele para morrer por você, e você vai conseguir compreender isso cada vez mais que você lê, sabe? Porque o inimigo, ele trabalha dia e noite para que nós percamos a nossa identidade de filhos de Deus. E eu vou fazer até um outro vídeo falando muito sobre isso, porque é muito importante, é muito fácil a gente perder isso, a gente esquecer isso, deixar isso de lado, né? Porque o inimigo, ele vem todo dia ali lançando pensamento de dúvida, pensamentos de, usando pessoas para você se sentir inferior, se sentir rejeitado. Mas você tem que entender que Deus, ele te ama, ele pagou um grande preço para te resgatar, e que ele te deu autoridade, autonomia para todos os dias permanecer ali, ajudar outras pessoas também, sabe? Então que você possa agarrar isso. E a palavra, ela te ajuda a entender isso e a viver segundo a vontade de Deus, porque não adianta você ter a palavra e você não viver aquilo que a palavra está falando. Então que você possa ter a palavra e colocar em prática aquilo que a palavra está falando. Outra coisa também que para mim também é muito importante, que me ajudou muito, foi o jejum. Principalmente quando eu comecei o processo meu de libertação, né, de cura interior. O jejum, ele mortifica a sua carne, e isso me ajudou muito a conseguir aumentar a minha sensibilidade espiritual. Então eu fazia muito jejum e eu sentia que eu conseguia discernir melhor a voz de Deus. Eu tinha muitos sonhos de revelação, muitas visualizações, e me dava uma força espiritual muito grande, porque, como eu falei, há 10 anos, né, que eu intercedo por pessoas, que eu entre guerras espirituais por pessoas, batalhas espirituais por pessoas. Então, o jejum, ele é uma arma muito forte para você poder se libertar, para você poder ter uma intimidade maior com Deus, porque você está mortificando a sua carne e aumentando o seu espírito. E eu também quero gravar um vídeo sobre, né, o corpo, a alma e o espírito, para que vocês possam entender de uma forma mais clara que nós precisamos encher o nosso compartimento espiritual que tem dentro de nós, calar a nossa alma e nosso corpo, né, e alimentar mais o nosso espírito, porque aí nós vamos poder estar fazendo a vontade de Deus, nós vamos poder estar mais sensíveis ao Espírito Santo, né? Então eu quero gravar sobre isso também. Mas o que eu falo é que o jejum, ele é uma grande arma de batalha, até porque tem castas de demônios, seja pela sua vida ou pela vida de alguém que você está intercedendo, que só sai com o jejum e oração. Então, o jejum, ele é uma arma muito importante para a guerra. Então, hoje eu uso o jejum não só para... O principal motivo que eu jejuo hoje é para continuar alimentando meu espírito. Eu sempre falo isso para o Senhor. Eu quero cada vez mais estar sensível ao Senhor. Mas eu também jejuo por pessoas, né? Pessoas da minha família. Intercedo, né? Porque eu sei que não é fácil. Então, você precisa ter um jejum na sua vida, né? Eu vou gravar um vídeo só sobre jejum, né? Muita gente me pergunta como que eu faço jejum, né? Eu vou explicar certinho para vocês. Inclusive, eu estou de jejum nesse mês, né? Eu faço vários tipos de jejuns de mais de um dia direto, jejuns, né, de uma semana, 20 dias, mais de uma forma mais parcial. Então eu quero explicar para você certinho para que você possa usar essa ferramenta na sua vida. E é isso. E uma das coisas também muito importantes é que fechar as brechas, né? Mas que se você está passando por um período onde você está talvez afastado ou talvez fraco espiritualmente, que você recorra a isso, porque através de tudo isso que eu falei, a oração, o jejum, a leitura da Bíblia, você vai ter forças e vai deixando o pecado, porque, como eu falei, essas 4 coisas que eu falei aqui, elas alimentam e fortalecem o seu espírito e enfraquecem a alma e a carne. Então você vai ter mais força de conseguir largar o pecado, fechar as brechas, que é o que o Senhor quer, né? Que nós abandonemos as práticas que afastam Ele de nós e nos levam ao inferno, e que nós possamos tomar essa decisão, mas que nós possamos decidir por isso. Nós temos que tomar essa iniciativa, né, de buscar, de orar. A sua carne, ela não vai querer orar. Vai ter dias que você vai estar com preguiça, que você vai estar desanimado. Eu sei, porque eu já passei muito por isso. Eu amo orar, eu amo estar na comunhão do Senhor. É uma das coisas que eu mais amo é orar. Por isso que eu sou intercessora. Mas vai ter dias que a nossa carne está com preguiça, está com sono, está cansado do trabalho. Mas nós temos que persistir. Nem que seja meia hora,
Nós temos que persistir, porque aí nós vencemos a carne e nós conseguimos estar mais conectados com o que o Senhor quer, tá? E outra coisa também que é um adicional, né, que